Sabe aquela conversa que quase ninguém quer ter hoje em dia? Pois é, a paternidade não é só um conceito abstrato ou uma palavra bonita. Ela é, literalmente, uma estrutura fundamental de sobrevivência humana. Na nossa análise de hoje, nós vamos deixar completamente de lado aqueles debates políticos de trincheiras ou as guerras de hashtags na internet. A gente vai focar no que o nosso material aponta como uma emergência antropológica profunda. É uma estrutura que, quando se quebra, não faz um barulho estrondoso na hora, sabe? Mas ela cobra um pedágio histórico implacável no longo prazo. Pense nisso como uma jornada para a gente entender a própria base da sociedade civilizada. E logo de cara, a gente esbarra numa pergunta que muita gente evita fazer em voz alta. E por que evitam? Porque rola um medo de que o mundo moderno classifique isso como fraqueza. A pergunta é: o que eu devo transmitir? E olha, não é perguntar o que a gente deve ganhar, comprar ou provar para o mundo. É sobre o que a gente vai deixar para trás. Fazer essa reflexão é reconhecer que existe uma cadeia. É entender de verdade que nenhum de nós é o primeiro ou o último a passar por aqui. Nós somos elos. Ignorar isso não é ser independente ou livre. É simplesmente ignorar a necessidade mais fundamental dessa nossa cadeia civilizatória. Bom, isso nos leva à primeira parte da nossa estrutura de hoje, a crise da transmissão, a cadeia rompida. Quando essa corrente sofre uma fratura, ela não desaparece simplesmente no ar como se nada tivesse acontecido. Ela deixa um buraco, um vazio enorme que mais cedo ou mais tarde vai cobrar o seu preço. Mas o que exatamente era essa tal transmissão ancestral que a gente perdeu? Toda civilização que durou bastante tempo transmitiu algo crucial. E não estou falando de riqueza material ou de um sobrenome chique, mas sim de um ethos. Como o material define, é um código de conduta, uma bússola de como estar no mundo lidando com coisas difíceis, tipo a dor, o perigo e até a nossa própria mortalidade. Historicamente, os nossos ancestrais passavam isso adiante através do exemplo vivo de ritos, justamente para salvar os mais jovens da sua própria energia. E convenhamos, a energia da juventude é super poderosa, mas é bem volátil e desorientada, né? Era, no fim das contas, a maneira de dar uma direção clara para essa força bruta. E é exatamente por isso que a gente entra na seção 2, o peso da ausência, focando na realidade epidemiológica. Olha só, deixando de lado qualquer viés político ou ideológico, a gente precisa encarar os dados frios sobre a ausência paterna. E os números falam por si mesmos, tá? Crianças criadas sem essa presença apresentam de forma muito consistente índices super alarmantes. A gente está falando de pior saúde mental, baixo desempenho na escola, até um envolvimento muito maior com violência, uso de substâncias e riscos bem severos de encarceramento. E é absolutamente crucial a gente manter a neutralidade aqui. Essas estatísticas existem independentemente de onde você mora ou da sua cultura. A matemática é simples e dura. Quando a presença física falta, a energia do jovem perde o GPS. Fica sem rumo. E a natureza não suporta o vazio, né? Ele inevitavelmente é preenchido. Acaba sendo sequestrado por gangues, por algoritmos de redes sociais, por seitas ou por líderes carismáticos que oferecem uma falsa sensação de identidade em troca de pura submissão. Tem muita gente que parte daquela suposição de que o pai ausente não transmite nada, de que ele só deixa o silêncio. Mas a verdade é bem diferente. A ausência também transmite, e ela grita altíssimo. A criança acaba absorvendo uma lição silenciosa e muito brutal. Ela entende que, no fundo, ela simplesmente não era importante o suficiente para que alguém ficasse ali do lado quando as coisas apertaram. A ausência vira uma instrução super dolorosa sobre o valor da própria criança. E adivinha? É isso que vai definir o que ela vai esperar de todas as outras relações humanas no futuro. O que nos traz a seção 3, a ilusão do passado, onde a gente precisa desconstruir um mito bem perigoso. Diante desse vazio de que a gente acabou de falar, é super comum cair numa armadilha intelectual. A gente começa a fantasiar uma era de ouro que nunca existiu. Existe um contraste gigantesco entre a ficção e a história real. De um lado, a gente cria aquela ilusão conveniente do ancestral fictício, sabe? Aquele guerreiro épico, o patriarca infalível que resolve tudo. Do outro, está a dura e crua realidade histórica. Foi uma sobrevivência com zero glamour. Nossos ancestrais reais, muitas vezes, nem viam os filhos crescerem. E não porque estavam em missões heróicas salvando o mundo, mas por necessidades brutais mesmo. Eles morriam cedo por doenças do trabalho, exaustos no campo, suando na fábrica. A nossa ancestralidade foi, na sua grande maioria, costurada com vidas extremamente duras. Então, apelar para um passado épico, todo filtrado por essa nostalgia de filme de Hollywood, é pura desonestidade intelectual. Reivindicar essa suposta autoridade do passado sem querer pagar o custo que vinha junto com ela é um erro gigantesco e perigoso. E isso puxa a gente direto para a seção 4, virtude real versus performada.
Basicamente, os valores vividos contra os valores apenas falados. Isso coloca a gente diante de um dilema moral seríssimo. Pensa comigo, é possível transmitir para alguém uma virtude que você não possui de verdade? A resposta honesta, segundo a análise desse material, é que não. A virtude que a gente só performa, mas não vive no dia a dia, não é transmitida, ela é exposta. Um discurso bonito que não tem prática vira apenas teatro. E olha, criança é especialista em perceber teatro, tá? Se alguém passa o dia inteiro exaltando a honestidade, mas dá aquele jeitinho ou mente por conveniência na primeira oportunidade, a criança não aprende a ser honesta. O que ela aprende é calcular a distância entre o que a pessoa fala e o que ela faz. Essa criança é educada na base da discrepância. E o resultado disso, inevitavelmente, produz um cinismo precoce e uma desconfiança crônica para o resto da vida. Vamos então para a seção 5, controlar ou libertar, aquela linha super fininha da proteção. A diferença sutil entre controlar e libertar não está na intenção da pessoa. Pode acreditar, na maioria das vezes, o amor e a preocupação são reais dos dois lados. A grande sacada é a direção para onde se está olhando. O pai que controla, na verdade, está olhando para dentro. Ele está olhando para si mesmo, para os seus próprios medos, suas frustrações do passado e tentando poupar a criança dos fantasmas dele. Só que isso sufoca o aprendizado autêntico de quem está crescendo. Em contrapartida, o pai que liberta faz o movimento oposto. Ele olha para fora. Ele olha para a criança e pergunta o que você quer ser, mas sem ter a resposta pronta na ponta da língua. E veja bem, libertar não é jogar tudo pro alto e não dar limite nenhum, tá? É colocar esses limites a serviço de quem a criança realmente é, e não a serviço da autoimagem de protetor perfeito do pai. Caminhando para nossa sexta seção, a força da vulnerabilidade, a verdadeira força paterna. Para a gente conseguir transmitir aquele ethos real de sobrevivência que falamos lá no começo, a primeira coisa a fazer é jogar no lixo a fantasia do super-herói inabalável. Transmitir força não significa de jeito nenhum ser perfeito. Muito pelo contrário. Reconhecer que tem limites, confessar que está com medo de vez em quando, bater no peito e admitir um erro de frente, e mesmo com tudo isso, não jogar a toalha e continuar agindo. Isso sim ensina que a humanidade e a dignidade podem caminhar juntas no mundo que às vezes é muito brutal. Demonstrar ternura não é um atestado de fraqueza. Na real, exige uma coragem imensa. Essa imperfeição assumida transfere para o outro uma base emocional muito mais sólida do que a rigidez super frágil de quem morre de medo de simplesmente parecer humano. Mas e para aquela galera que não teve essa presença lá atrás? O material mostra que a ausência constrói uma linha do tempo muito dura e implacável. O primeiro passo, logo no primeiro ano, muitas vezes é a criança absorvendo o vazio e achando que aquilo é o estado normal do mundo. Depois, chegando ali pelos 10 anos, começa a fase de navegar totalmente sem mapa, pelas turbulências do crescimento, tateando no escuro para descobrir a própria identidade, até que isso deságua numa conta que dura a vida inteira. E olha, quem não recebeu esse ethos mastigadinho não está condenado ao fracasso, de forma alguma. Mas essa pessoa vai precisar construir a civilização inteira com as próprias mãos, forjando uma estrutura de valores literalmente do zero. É um esforço gigantesco. É uma conta silenciosa e pesadíssima que se paga todos os dias, simplesmente porque alguém, lá atrás, optou por não estar presente. E para fechar nossa análise, a gente precisa olhar no espelho. No fim das contas, muito além de qualquer debate filosófico bacana ou de um monte de dados estatísticos, o que sobra é a realidade prática do dia a dia. Não importa a sua boa intenção, não importa aquele discurso todo idealizado que a gente faz, nem as desculpas teóricas que a gente inventa. A responsabilidade imensa e que não tem como fugir de ser um elo nessa cadeia civilizatória se resume a uma única e cortante reflexão diária para nós. Afinal de contas, o que é que está sendo transmitido hoje? Fica aí a reflexão.